Muito bem, pessoal. Agora vamos à página 17, acentuação gráfica. A acentuação é diferente da fonologia e é diferente da divisão silábica. Por quê? Porque é tradicional em prova de concurso. Fonologia, o início ali, às vezes vem no edital, às vezes não vem. Separação silábica, às vezes vem no edital, às vezes não vem. Acentuação gráfica, sempre vem no edital. Então aí é o outro departamento, é muito importante, pessoal. Então nós vamos ver tudo em relação à acentuação gráfica, tá? Página 17, o início só uma introdução para que tenhamos uma noção. Então eu coloco aqui, vem comigo, acentuação gráfica. Acentuação gráfica. Professor, o que eu tenho de saber a respeito da acentuação gráfica? A primeira coisa é diferenciar sinais e acentos, acentos e sinais. Eu começo aqui colocando acentos. Pessoal, os acentos têm uma função na língua portuguesa. E qual é a função dos acentos? Eles marcam a sílaba tônica. Então, os acentos marcam a sílaba, tônica. Então, aqui está a função dos acentos. Marcam a sílaba tônica. Na teoria existem 3, na prática existem 2. O que eu tenho de acento aqui? Eu tenho o acento agudo, lembra dele? Ele vai marcar a sílaba tônica e muitas vezes o timbre aberto do E e do O. Por exemplo, pessoal, quando eu coloco a palavra lépido, ou quando eu coloco a palavra misógino, observa, talvez a pessoa nem saiba o que significa, mas ela consegue ler, porque ela sabe que a sílaba tônica é no acento e o timbre é aberto, lépido. Misógino, mesma coisa, pessoal, talvez nem saiba o que significa, mas consegue ler. O timbre é aberto e sabe a posição da sílaba tônica. Lépido é ágil e misógino é aquele que tem aversão à mulher. Bom, pessoal, nós temos também o acento circunflexo. Também vai marcar a sílaba tônica e o timbre fechado. Por exemplo, aqui, ó, quando nós colocamos a palavra você, ou quando colocamos a palavra bônus, eu sei a posição da sílaba tônica e o timbre. Ninguém vai ler você. É você. Bônus. Ninguém vai ler bônus. É bônus. Tá aqui, ó. Certo? E raramente uma palavra poderá aceitar os dois tipos de acento. Por exemplo, uma palavra que aceita os dois tipos de acento, e aí vocês vão ter de mudar a pronúncia, essa aqui, ó. No português, eu tanto posso colocar o acento agudo nesta palavra, quanto posso colocar o acento circunflexo. É raro, mas pode. Quando eu colocar o agudo, eu vou ler balé. Quando eu colocar o circunflexo, eu vou ler balé. Então, nota que há pessoas que falam balé, não está errado. Há pessoas que falam balé, não está errado. Tá? É uma coisa rara, pode acontecer. Agora, na nova regra, até com bônus isso é possível, depois eu vou comentar um pouquinho mais, tá? Olha, e há um acento que é por origem. Por origem. Por tradição, ele não tem mais função de marcar sílaba tônica. Quem é ele, professor? Esse cara aqui, ó. O acento grave. Até eu vou colocar o nome dele. Ó, o nome é acento grave. Por que eu coloquei o nome? Porque tem muita gente boa que fala acento crase. Não, acento crase, não, ele é o acento grave que tem por função, muitas vezes, marcar a crase. O que é a crase? A crase é a fusão entre os as.
Então hoje ele faz basicamente uma coisa, marca a fusão entre os As. Então, quando eu quero simbolizar para o meu leitor, ô leitor, aqui eu não tenho apenas um A, eu tenho dois As. Eu coloco o acento grave, tá? Crasear, o verbo crasear existe, é o ato ou efeito de colocar o acento grave, tá bom? Então isso aqui é por herança. Por quê? Porque ele não marca mais a sílaba tônica. Não marca mais. Bom, depois dos acentos, existem os sinais. Porém, pessoal, como diz o nome, sinal não é acento. Então, o sinal não tem por função marcar a sílaba tônica. Não, ele vai possuir outras funções. O que o sinal faz, ou sinais? Vamos lá, o primeiro tipo de sinal é esse aqui, ó. O tio, pessoal. O tio marca a nasalização. A função do tio é marcar a nasalização. Então, o tio vai marcar a nasalização. A nasalização poderá ser, geralmente, pessoal, ele vai marcar a nasalização do A, pode ser do O também, enfim. Então, por exemplo, quando eu tenho uma palavra como órfão, é errado se eu disser que a palavra órfão tem dois acentos. Não, acento é só um, tá aqui, ó. É o acento agudo. Tio, o tio, pessoal, é um sinal, não é acento. Assim como nós temos, hoje muito pouco usado, né? O apóstrofo, lembra dele? Qual é a função dele? Ele marca a supressão de letra ou letras. Então, a função dele é marcar a supressão de letra ou letras. Por exemplo, quando a gente tem a sequência da água, que nós usamos, pessoal, o apóstrofo d'água. Ok? Então, nós temos o apóstrofo com a função de marcar a supressão de letra ou ainda letras. E nós tínhamos o trema. Aí a nova regra tirou o trema. O que o trema fazia? O trema, pessoal, marcava, porque não marca mais, marcava a pronúncia do U. Então, a função do trema era marcar a pronúncia do U. Por exemplo, quando nós colocávamos aqui a palavra frequente, para dizer que o U era pronunciado, pessoal, colocávamos o trema. O trema desapareceu da língua portuguesa, certo? Então, o trema não existe mais. Ele pode ser usado se for uma palavra estrangeira e veremos depois. Então, pessoal, aqui estão os sinais. Bom, ainda na nossa introdução, vem comigo aqui, agora nós temos a classificação da palavra quanto à sílaba tônica. Então, classificação quanto à sílaba tônica. Classificação quanto à sílaba tônica. O que ocorre, pessoal? Na teoria, a sílaba tônica na língua portuguesa estará em uma das três posições finais. Tá? Então, a sílaba tônica estará em uma das três posições finais. De acordo com a posição que ela estará, eu vou classificar a palavra. Como assim? A sílaba tônica poderá estar lá no final. E quando a sílaba tônica estiver no final, aqui estão as oxítonas. Ela poderá estar um pouquinho antes do final, que a gente fala que é na penúltima sílaba.
última, penúltima. Aqui estão as paroxítonas. Está aqui. E ela poderá estar mais, vamos dizer, distante do final. Na antepenúltima sílaba. Vem comigo. Última, penúltima, antepenúltima, ou seja, antes da penúltima. Aqui estão as proparoxítonas. Proparoxítonas. Pessoal, é o seguinte. Olha só. O português é uma língua de paroxítonas. 80% das palavras na língua portuguesa são paroxítonas. Se eu olhar aqui ao meu redor rapidamente, ó, camisa, paroxítona, apostila, paroxítona, livro, tem ali, paroxítona, caneta, paroxítona, ó, controle, paroxítona. Então, microfone, paroxítona. Quase tudo que eu olho aqui, folha, paroxítona. Agora, então, por lógica, a regra que mais cai é a regra das paroxítonas. Agora, em segundo lugar, estão as oxítonas, 15%. Ó, apagador é uma oxítona, por exemplo. Tá? E em último lugar estão as proparoxítonas. E aqui é por essa razão, por esse motivo, que todos sabem de cor a regra das proparoxítonas. Quais as proparoxítonas que são acentuadas? Todas. Por quê? Porque existem em número mínimo. É uma exceção da exceção da exceção. Então, todas as proparoxítonas, sim, serão acentuadas. Muito bem? Aqui está a nossa introdução. Depois, pessoal, com o decorrer dos anos, inventaram também os monossílabos, que eu vou ter que falar daqui a pouco para vocês. Mas a grande divisão aqui está. As palavras na língua portuguesa ou são oxítonas, que são principalmente as palavras de origem indígena, ou palavras que provêm do francês, ó, pajé, Paraguaçu, Iguaçu, por exemplo, origem indígena, ou do francês, balé veio do francês, abajur veio do francês. O francês, por exemplo, pessoal, é uma língua de oxítonas, diferente do português. Então lá é Ronaldo, Romario, né? Eles jogam sempre lá para a última sílaba. O português não é. O português é paroxítona, uma língua de paroxítonas. Certo? Feita a introdução, agora para quem está acompanhando aí com o material, página número 18. Nós vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Assim, ó. Aqui é muito interessante como as bancas cobram. Teoricamente, existem 6 regras. E quando eu falo assim, teoricamente, vocês vão perguntar, tá, professor, quem é que disse? Lembrando, a Academia Brasileira de Letras é responsável pelas normas da língua portuguesa, ok? Então, na teoria, existem 6 regras, assim no novo acordo, porque 2 regras desapareceram. Antigamente, pessoal, eu tinha a regrinha do trema, né? E tínhamos também a regrinha de voo, leem, que eu acentuava o primeiro o primeiro e, que a gente vai falar depois. Teoricamente, são 6, mas em concurso público, 6 derivam em 8. Então, para concurso, vocês têm de saber assim, que há 8 motivos para eu acentuar uma palavra. É assim que nós vamos aprender. Por quê? Porque em concurso público a pergunta é sempre a mesma. Eles colocam 2 ou mais palavras e perguntam se as palavras são acentuadas pela mesma regra ou pela mesma razão, que eles não diferenciam. Então nós vamos ter de aprender que há 8 motivos para eu acentuar, embora na teoria sejam 6. Vem comigo então, regras gerais lá na página 18. Bem, começa comigo aqui, ó. Eu coloco aqui regras gerais.
Em relação às regras gerais, logicamente que a primeira regrinha é a regrinha das proparoxítonas. Está aqui, ó. Proparoxítonas. Professor, quais as proparoxítonas que são acentuadas? Todas. Todas são acentuadas. Por quê? Porque existem em número mínimo. É uma exceção da exceção. Então, geralmente, nós não nos complicamos. Por exemplo, a prova vem e pergunta assim, ó, a palavra médico recebe acento pela mesma regra da palavra rápido? Nós não nos complicamos porque a nossa divisão mental é muito rápida aqui, ó. Médico, última, penúltima, antepenúltima. O que ela é? Proparoxítona. Rápido, última, penúltima, antepenúltima. O que ela é? Proparoxítona. Então, médico e rápido, sim, são palavras acentuadas devido à mesma regra. Ok. Bom, às vezes poderá complicar um pouquinho. Olha aqui agora. A palavra cantássemos recebe acento pela mesma regra da palavra período. Olha só. Cantássemos e período são palavras acentuadas pela mesma regra? Responde aí na frente do computador, celular, tablet, sim ou não? O que ocorre aqui? Eu tirei de propósito a memória visual de vocês. Tirei. Mas, quando me perguntarem se é a mesma regra, eu quero que vocês digam por quê. Não é assim, ó, olhei, achei que não. Há um motivo para eu acentuar. Cantássemos, olha aqui, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Período, última, penúltima, antepenúltima. O que ela é? Proparoxítona. Então, aqui a resposta é sim. Ah, professor, é sim, é que complica um pouco, talvez, porque em período eu tenho uma sílaba composta de uma letra só, que é o O aqui, ó. Então, a memória visual eu já fico um pouco atrapalhado, tem que cuidar. Ó, depois, olha só, eu coloco assim, ó, a palavra Anderson, recebe acento pela mesma regra de íamos. E agora? Anderson e íamos. Anderson e íamos são palavras acentuadas devido à mesma regra, sim ou não? Vamos ver? Anderson, olha aqui. Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Íamos. Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. Então, é assim. O professor, tem duas perguntas aí. Duas perguntas? Pode fazer. Professor, primeiro, nome próprio. Desde quando Anderson tem acento? Nome próprio? Bom, tá lá no primeiro acordo ortográfico, tá? Desde 1943 se diz o seguinte: os nomes próprios devem respeitar as regras ortográficas, entre elas as regras de acentuação. Ninguém respeita, mas Anderson deveria ter acento sempre, proparoxítona. Jefferson, sempre. Emerson, sempre. Ângela, sempre. Ângelo, sempre. São todas proparoxítonas. Na prática, raramente na vida eu vi um acento em Anderson, até fica meio estranho aqui colocar. Tá? Mas os nomes próprios devem respeitar as regras de acentuação. Ok? É que no Brasil colocam o nome que querem na criança. Né? Então, às vezes, nem o cara do cartório sabe escrever lá, um caos, é um caos. Mas não deveríamos, ok?
Segundo ponto, íamos. Alguns devem estar pensando, senhor, mas não leva mal, íamos é hiato. Nós nem vimos hiato ainda. Nós não vimos as regras de acentuação do hiato. Mas não é. Depois eu vou mostrar. Existe um hiato aqui, porque eu separo o i do a e amos, mas o motivo não é por ser hiato. O motivo é porque é uma proparoxítona. Tudo bem? Bom, agora, anota assim para mim, ó. Anota assim para mim. Cuidado, cuidado. Não são proparoxítonas. Ó, cuidado. Não são proparoxítonas. O que não é proparoxítona? Primeira palavra que se erra muito. Ó, em português, a palavra é recorde. Recorde, recorde, recorde. Ele bateu o novo recorde mundial. Escutamos muito, principalmente nos meios de comunicação, recorde, mas é recorde, recorde, recorde. Depois, outra que se erra muito mesmo, essa aqui, ó. O certo é rubrica. Faça uma rubrica em cada folha. Deixe aqui a sua rubrica. Escutamos muito, rúbrica, faça uma rúbrica. Certa vez eu estava assinando um contrato lá, daí a menina, e eu não corrijo, o pessoal, corrijo, não corrijo as pessoas, não corrijo. Só se for muito íntimo, mas não corrijo. Daí estava assinando o contrato, daí a pessoa disse lá, faz aqui ó, a rúbrica. E sem querer eu disse assim, rubrica? Mas não foi uma correção que eu quis, saiu do nada. Eu falei, rubrica? E ela me olhou e falou, rúbrica, tipo, fala certo. Eu fiquei quieto, né? Não, vamos deixar assim. Então tá, então é rúbrica. Mas é rubrica, rubrica, rubrica. Pessoal, mais uma aqui, ó. Cuidado, cuidado, porque o certo é pudico, aquele que não tem maldade, né? Ele é muito pudico, ou ela é muito pudica e não púdico. Depois, da Península Ibérica, pessoal, lá, Portugal, Espanha, quem é de lá não é íbero, é ibero, ibero. Então, cuidado, haverá um congresso ibero-americano, tá? Depois, aquele que é muito mão de vaca, na linguagem coloquial, né? Ele é avaro, avaro, e não ávaro. Depois, quem pratica filantropia, não é filântropo, é filantropo. Filantropo, filantropo. E quem tem aversão à mulher que pratica, lembra do misógino? Lembra? Quem tem aversão à mulher é um misógino. Mas existe aquele que tem aversão, só para vocês entenderem, filo é amigo, antropos é homem, filantropo ao pé da letra é o amigo do homem. E há aquela pessoa que tem aversão a conviver com outras pessoas, aversão à sociedade, aversão ao homem no pé da letra, que é o misantropo. Misantropo e não misântropo. Então aqui nós vamos cuidar estas palavras, porque são palavras que não são proparoxítonas. Tudo bem aqui? Valeu? Excelente. Agora vem para cá, vem um pouquinho mais para cá. Vem um pouquinho mais para cá para que possamos analisar agora a regrinha número 2, que é a regrinha das oxítonas. Vem comigo aqui. Regra 2, oxítonas. Bom, o que eu tenho de saber em relação às oxítonas? Olha comigo. Oxítonas. Ó, são acentuadas as terminadas
em são acentuadas as terminadas em. Dois pontos. Agora eu vou colocar assim, ó. A seguido não de S, E seguido não de S, O seguido não de S, em ou ainda ens. Então, são acentuadas as terminadas em A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Até uma melodia, uma musiquinha, tá? Vai na frente do espelho e começa a cantar A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Tem que ter ritmo, não tem ritmo, ó. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Não esquece mais, tá? Fala 10 vezes na frente do espelho. A, E, O, em, ens e já era. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho a regra original porque eu vou adaptar as bancas de concurso. Vocês só podem falar que são oxítonas A, E, O, em, ens, ó, com mais de uma sílaba. Estou fazendo uma adaptação para concursos. Por quê? Porque, na verdade, é só o ens. Mas agora, concurso público é assim, ó. Eu só posso falar que é uma oxítona quando houver mais de uma sílaba. Porque em uma sílaba só eu vou cair numa observação que eu vou dar para vocês daqui a pouco, que é monossílabo. Então é A, E, O, em, ens, com mais de uma sílaba. Ok? Bom, vamos entender esta primeira parte aqui. Para que possamos entender, eu vou colocar algumas palavrinhas. Eu vou colocar a palavra sofá, vou colocar a tradicional palavra de prova Bauru e vou colocar também a palavra atrás. Sofá, Bauru, atrás. Depois eu vou colocar aqui a palavra comprá-lo. Além de comprá-lo, também vamos colocar a palavra vendê-lo. E além de vendê-lo, vamos colocar a palavra parti-lo. Comprá-lo, vendê-lo e parti-lo. Então, observa só comigo aqui, ó. Eu tenho a palavra sofá, Bauru e atrás. Do grupo 1, sofá, Bauru e atrás, deverei eu acentuar 3 palavras, 2 palavras ou uma palavra. Sofá, Bauru e atrás. 3, 2 ou uma. Fala aí. Isso, 2. Observa só, sofá termina em A, então eu vou acentuar. Professor, eu tenho uma pergunta, à vontade. O que é esse S entre parênteses? Esse S poderá ser simplesmente um indicador de plural, sofá ou sofás. Ou, em alguns momentos, poderá fazer parte da palavra, ok? Então, aqui sofá ou sofás não mudaria nada. Agora, Bauru, pessoal. Bauru. É uma oxítona. Não termina em A e O, em ens, termina em U, pessoal. Então, eu não posso acentuar Bauru. Em quase todos os cardápios e placas por aí está com acento, quase, tá? Mas não deveria. Bauru não tem, urubu não tem, menu não tem, sagu não tem, tatu não tem, caracu não tem. São oxítonas terminadas em U. Eu não posso acentuar. Dá vontade, mas eu não posso. Ó, atrás. Na palavra atrás, o S não está indicando o plural, ele faz parte da palavra. Vou acentuar igual. Então, esse S entre parênteses ou é um indicador de plural ou ele faz parte da palavra. Por quê? Atrás não existe. Depois eu tenho formas verbais. Comprá-lo, vendê-lo, parti-lo. Ok? E aí o detalhe, pessoal, formas verbais não mudam nada, seguem as regras de acentuação. Então, das 3 palavras que aqui existem, comprá-lo, vendê-lo e parti-lo, deverei eu acentuar 3 palavras, 2 palavras, uma palavra? Isso. Deverei eu acentuar, pessoal, 2. Por quê? Ó, comprá-lo termina em A, coloco o acento.
Vendê-lo termina em E, timbre fechado. Coloca o acento circunflexo. Agora, parti-lo termina em I, que dá vontade de colocar um acento aqui, dá. Mas eu não posso, não é A, E, O, em, ENS. Ainda comigo? Agora, vamos colocar aqui, observa, alguém, depois parabéns, depois algum. Olha só, alguém, parabéns, algum, todas oxítonas, ok? Bom, pela regra, deverei eu acentuar 3 palavras, 2 palavras, 1 palavra. 3, 2, 1, rapidinho. Isso, 2. Alguém, termina em, vou acentuar. Parabéns, termina em ens, vou acentuar. Algum, termina em não vou acentuar. Não tem como. Tudo bem até aqui? Muito bem. Embora não esteja na regra original, nem na nova regra, as bancas cobram um monossílabo tônico. Então, eu vou colocar aqui como se fosse uma observação, mas no fundo, esta observação diz respeito aos monossílabos tônicos. Monossílabos é como se fosse uma regra à parte, tá? E a regra dos monossílabos tônicos, ela é realmente parecida com a regra das oxítonas, mas não é a mesma. Não é a mesma. Sabe por quê? Porque monossílabos tônicos, eu vou acentuar os terminados em A, E, O. A, E, O. Não entram as duas últimas terminações em ens. Então, eu só posso acentuar os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Em ens, não. Não. Então, por exemplo aqui, quando nós colocamos a palavra pó, ou ainda a palavra dor, ou ainda a palavra trem, ou ainda a gente tem aquela tendência de diminuir o nome, né? A Luciana, Luciene vira Lu, né? Então, a Luísa vira Lu, né? Então, pó, dor, trem, Lu. Pessoal, vamos analisar aqui, em pó, dor, tudo monossílabo tônico, né? Trem, Lu. Deverei eu acentuar 4 palavras, 3 palavras, 2 palavras, 1 palavra. Apenas uma. Somente pó. Por quê, professor? Está aqui, dor. Não, é monossílabo tônico, mas é R. Trem. É monossílabo tônico, mas não é A, E, O, em e Lu. Aqui é um desastre. Porque o que há de gente que coloca nome em Lu, coloca acento em Lu, acento em Su. Lu não tem acento. Su não tem acento. Bru não tem acento. É U, pessoal. O palavrão aquele não tem acento. É U, pessoal. Então é A, E, O. Ok? Agora, perguntas de prova. Vem aqui no meio comigo. Vamos fazer algumas perguntas pegando essa parte aqui, das oxítonas e dos monossílabos. Pode ficar aqui nesta parte. Aqui pode tirar. Fica nessa parte aqui, daqui em diante.